Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva que, nossa, mesmo um século depois, ainda soa bem radical. Nossas fontes são trechos da obra fundamental de Maria Montessori, A Criança. E a nossa missão aqui é tentar entender uma ideia central dela, sabe? A de que a infância se tornou um, um problema social. E que, para resolver isso, a gente não tem que olhar para a criança, mas sim para o adulto. Vamos explorar uma visão que trata a criança não como um projeto a ser construído, mas como um ser incompreendido num conflito silencioso. Exato. E o ponto de partida dela é, assim, bem chocante. Montessori não mede palavras, né? Ela coloca o adulto no banco dos réus mesmo, como o acusado num conflito que ela descreve como universal e, o que é mais assustador, quase sempre inconsciente. O nosso foco hoje vai ser entender a natureza desse conflito, desvendar o que ela quer dizer com esse termo embrião espiritual e também absorver a crítica, que é bem feroz, que ela faz ao jeito que a nossa civilização recebe um novo ser humano no mundo. Certo, vamos começar por esse conflito então. Logo no prefácio do livro, ela já solta uma afirmação que te faz parar para pensar, sabe? Ela diz que a criança, na sociedade moderna, é vista como um incômodo constante. Não tem lugar para ela. As casas, os móveis, as cidades, tudo é construído na escala do adulto, para as necessidades do adulto. E a criança acaba sendo tratada como um ser sem direitos, um marginalizado pela sociedade. Ela até menciona um detalhe histórico que eu achei incrível, que poucas décadas antes dela escrever, nem existiam cadeiras pequenas para crianças. A expressão "te segurei no colo" não era só uma metáfora de carinho, era literal, não tinha onde colocar a criança. Pois é. E o que é fascinante na análise dela é que essa marginalização física, essa falta de cadeiras, é só a ponta do iceberg. Para Montessori, isso é o sintoma visível de um problema psíquico muito mais profundo. E invisível. Ela usa um termo forte que ela pega emprestado da psicanálise: repressão. Existe uma repressão constante da atividade espontânea da criança pelo adulto. Peraí, mas isso não soa meio duro com os pais, com os cuidadores? A própria fonte diz que o adulto ama a criança, se sacrifica por ela. Como que esse amor, que é genuíno, vira essa repressão que ela fala? Onde que está a linha? Então, essa é a pergunta central. E a resposta da Montessori é a chave de tudo. A repressão não nasce do ódio ou da maldade, longe disso. Nasce de um amor que ela classifica como egocêntrico. O adulto se projeta na criança. Ele se vê como o criador e a criança como a sua criação. A criança se torna um ser vazio que o adulto deve preencher. Ele a enxerga como inerte e incapaz, alguém por quem ele precisa fazer tudo. É um amor que, em vez de servir a criança, busca moldá-la à imagem do adulto, dos seus desejos, das suas convenções, entende? E ao fazer isso, mesmo com a melhor das intenções, ele anula a personalidade que está tentando nascer. Entendi. Quer dizer, o adulto vira régua de tudo. O padrão do bem e do mal, do certo e do errado. E qualquer coisa que a criança faça que desvie desse padrão, sei lá, fazer barulho, se sujar, explorar algo de um jeito errado, é visto como um erro a ser corrigido na hora. É uma forma de violência sutil, não intencional. Exatamente. E é aí que o diálogo dela com a psicanálise fica tão interessante. Ela admira muito a descoberta do Freud de que as perturbações da vida adulta têm raízes na infância, mas ela propõe um caminho, nossa, radicalmente oposto. É interessante porque ela não rejeita o Freud, ela o admira, mas ela o vê como um arqueólogo, sabe? Escavando as ruínas de uma personalidade danificada. Ela queria ser a arquiteta que impediu o edifício de desmoronar. Enquanto Freud investigava o subconsciente do adulto doente para tentar curar, a Montessori dizia que essa era uma tarefa tardia. A gente precisa criar um novo campo de observação, o da criança na sua vida real, em liberdade, para prevenir esses conflitos. Para ela, o drama fundamental da existência não é o conflito do indivíduo com a sociedade, mas o conflito primário entre a criança e o adulto. Ok, se a ideia é prevenir o conflito e não só curar o dano, isso significa que a Montessori tinha uma visão fundamentalmente diferente do que uma criança é, na sua essência.
O que ela traz para o mundo que o adulto acaba suprimindo com esse amor egocêntrico? Essa pergunta nos leva para o coração da filosofia dela, a um dos conceitos mais bonitos, o embrião espiritual. Ela nos pede para pensar no milagre do embrião físico, uma única célula germinativa, assim, aparentemente sem forma, carrega um plano invisível, um projeto detalhado que, com o tempo, constrói um corpo inteiro, com órgãos, ossos, sistemas complexos. A Montessori diz que o recém-nascido é a continuação disso, mas num plano psíquico. Ele é um embrião espiritual. Ele não nasce uma lousa em branco, mas carrega diretrizes psíquicas latentes, sabe? Um projeto interior para construir uma personalidade. E essa seria a grande diferença entre nós e os outros animais, segundo ela? A diferença crucial. As crias de outros mamíferos nascem com instintos e comportamentos praticamente prontos. Um potro fica de pé e anda em poucos minutos, um gatinho já sabe miar, procurar a mãe. A criança humana, em contraste, nasce inerte, frágil e fica assim por um tempo que parece interminável. Para nossa mentalidade produtivista, isso parece uma fraqueza, né? Uma desvantagem. Para Montessori, é o exato oposto. É o sinal de uma liberdade de ação incomparável. A personalidade humana, ela diz, não é um produto fabricado em série a partir de um molde fixo. É como uma obra de arte trabalhada à mão, onde cada indivíduo precisa de tempo e liberdade para se criar, para se encarnar no mundo. Esse processo lento, silencioso, misterioso, é o que ela chama de a obra oculta da encarnação. E o início dessa obra, o momento do nascimento, é descrito por ela de uma forma que é poética e ao mesmo tempo brutal. Ela nos força a imaginar a transição, sair de um mundo de silêncio absoluto, escuridão total e calor líquido sem peso, para um ambiente de luz ofuscante, sons estridentes, ar frio e a força esmagadora da gravidade. É um trauma. Tem um trecho que me marcou muito. E ouviu-se sobre a terra uma voz trêmula, nunca antes ouvida, saída de uma garganta que nunca antes vibrara. É uma passagem belíssima. É uma forma muito dramática de descrever um choro, né? Quase como se ela dissesse que o universo para ouvir. E essa dramaticidade é proposital. Ela serve de base para a crítica mais feroz dela à nossa civilização. Nós construímos o que ela chama de um ambiente sobrenatural, para o conforto do adulto, cheio de tecnologia, arquitetura, conveniências. Mas quando se trata de auxiliar o ser humano na sua transição mais difícil e fundamental, o nascimento, existe o que ela chama de uma página em branco. Nada foi pensado. Pelo contrário, a gente faz tudo errado. Ela critica o manuseio brusco, como se o bebê fosse um objeto, a exposição imediata a luzes fortes, que ferem olhos que nunca viram a luz, os ruídos altos que agridem ouvidos acostumados ao silêncio, as roupas apertadas que restringem movimentos que mal começaram a existir. Ela defende um ambiente de silêncio, com temperatura constante e luz suave, onde a criança seja movida com uma delicadeza extrema, quase ritualística. E é aqui que fica realmente interessante. A comparação que ela usa para descrever esse cuidado é, nossa, incrivelmente poderosa. E até controversa. Ela diz que o cuidado com o recém-nascido deveria ser semelhante ao de um sacerdote católico ao manipular a sagrada hóstia. Por que ela escolheu uma metáfora religiosa tão carregada de significado? O que ela queria que a gente sentisse com essa comparação, para além do cuidado físico? É uma escolha genial, porque ela muda completamente a nossa perspectiva. A metáfora do sacerdote não evoca compaixão ou pena. Ninguém sente pena da hóstia, certo? O sentimento é outro, é veneração. O sacerdote age com gestos estudados, mãos purificadas, num ambiente de silêncio e respeito, porque ele acredita estar diante de um mistério divino. O que a Montessori está dizendo é que a nossa atitude diante de um recém-nascido não deveria ser de compaixão pelo coitadinho que não sabe fazer nada, mas de veneração pelo mistério da criação. É reconhecer que estamos diante de algo sagrado, o início de uma personalidade única, o desdobrar de um embrião espiritual. É uma mudança de olhar que transforma tudo. Veneração, não compaixão. Isso muda tudo. É sair de uma posição de superioridade para uma de humildade perante a vida. Exatamente.
E para nos mostrar que essa veneração não é uma ideia mística ou, sei lá, impraticável, ela nos convida a observar a natureza. Ela aponta para os instintos dos animais, que parecem compreender isso sem precisar de filosofia. A gata que, depois do parto, esconde os filhotes num lugar escuro, silencioso e seguro e não deixa ninguém chegar perto. A fêmea do bisão que se isola completamente da manada por semanas para cuidar da sua cria em paz. A loba que prepara um covil arrancando o próprio pelo para forrar o ninho para deixá-lo macio e quente. Os animais guiados puramente pelo instinto compreendem de forma unata a necessidade de um período de transição protegido. Eles criam um ambiente perfeito para o despertar da vida. E ela faz uma observação dentro disso que nossa, é absolutamente demolidora. Ela diz que esses instintos protetores tão perfeitos se perdem ou se deformam quando os animais vivem em cativeiro. Uma leoa num zoológico pode chegar a devorar as próprias crias, algo impensável na natureza. Essa imagem é chocante. Montessori está sugerindo que o cativeiro da nossa civilização, com suas regras, horários e expectativas, faz com que os pais humanos, metaforicamente, devorem partes do desenvolvimento psíquico dos filhos. Precisamente essa a implicação. A metáfora do cativeiro é poderosa. Sugere que a nossa vida civilizada nos afastou de uma sabedoria instintiva fundamental. A mãe animal, diz Montessori, não zela só pela sobrevivência física do filhote. Com seu cuidado, com o ambiente que ela cria, ela protege algo muito mais sutil, o despertar dos instintos latentes da cria. Ela protege o desenvolvimento psíquico. Nós, no nosso cativeiro de apartamentos pequenos, rotinas apressadas e pressão social, perdemos essa capacidade. A gente foca na higiene, na alimentação, no físico e, sem perceber, a gente negligencia ou até ataca a frágil construção da psique. Interrompemos a concentração, forçamos o ritmo, substituímos a exploração por entretenimento passivo. De certa forma, sim, a gente devora a espontaneidade e a força criadora da criança. Nossa, isso conecta todos os pontos. O conflito entre adulto e criança, a ideia do embrião espiritual que precisa de um ambiente certo para florescer e a nossa falha em prover esse ambiente. E se conectarmos isso ao quadro geral, a conclusão de Montessori se torna límpida. A verdadeira educação para ela não começa na escola ensinando o alfabeto, começa no primeiro segundo de vida. E não é um ensino no sentido de depositar conhecimento, mas um auxílio ao desenvolvimento psíquico. E para que esse auxílio seja possível, não basta o adulto aprender novas técnicas ou comprar os brinquedos certos. A transformação precisa ser muito mais profunda, interna. O adulto precisa, e aqui eu cito diretamente da fonte, encontrar em si mesmo o erro ignorado que o impede de ver a criança. É uma jornada de autoconhecimento, de humildade. É preciso primeiro se curar para poder de verdade ajudar o outro a nascer psiquicamente. Então, depois de toda essa análise, fica bem claro. A primeira grande ideia é que a criança não é uma tela em branco, mas um embrião espiritual com um plano interno, uma missão criadora. A segunda, e talvez a mais difícil de aceitar, é que o adulto, movido por um amor egocêntrico e inconsciente, frequentemente se torna o principal obstáculo a essa missão, podando a personalidade que tenta crescer. E por fim, que o nascimento é uma transição psíquica monumental, que a nossa cultura não só ignora, mas ativamente agride. Exato. Isso nos deixa com um pensamento final, que vem de uma das frases mais impactantes de Montessori. Tocar na criança significa tocar no ponto mais delicado e vital, onde tudo se pode decidir e renovar, onde estão trancados os segredos da alma. Se a chave para a renovação da sociedade, para a construção de um futuro mais pacífico, está na forma como a gente acolhe cada ser humano desde o seu primeiro instante de vida, a pergunta que fica para reflexão é: que página em branco na nossa própria abordagem, seja como pais, educadores ou simplesmente como membros da sociedade, a gente está disposto a começar a reescrever?
Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.